Meus amigos, almas eternas, muito bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo é para o nosso quadro aqui da minha história. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre este ano, né, de 2023 e principalmente o mês de abril. Foi assim, uma coisa muito importante, muito forte, né? Assim, a gente observa nesta jornada, trilhando, né, este caminho espiritual, que eu observava já bem desde o início ali, né, há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, de que parece que quando a gente compreende muito, né, assim, a lógica, as coisas do mundo, a gente vai, tipo assim, chega assim naquela compreensão grande, parece que aí não, agora já consigo controlar e tudo. Aí eu dizia assim, não, aí começa outros níveis de desafios, né? Tipo assim, aquilo que a gente achava que a gente já entendia, que já, né, tipo assim, já estava abastado de conhecimento, de repente você vê aquilo se transformar apenas em um início de uma nova coisa, né? Que você vai descobrir, que vai ser revelado, que você vai buscar, né? Como buscador, a gente vai buscar. Então é muito interessante. E eu tenho provado isso, né? Eu falo com algumas pessoas assim mais próximas. O mês de dezembro, né? O final do ano, novembro, dezembro, quando a gente esteve de férias em Barcelona, a gente estava fazendo uma desintoxicação, né? Uma limpeza espiritual, áurea, e física também, né? Física a gente está investindo todos os dias. Então eu até conversava, né, com alguma amiga assim bem próxima e falava a respeito dos sonhos, né, daquilo do processo ali, e dizia assim, nossa, era muito assustador, foi muito aterrorizante ali no início, né, que assim, era muito assustador e que a gente sentia, né, assim, mais ali pro final, já um trabalho de limpeza, né? Poxa, tudo aquilo que acontecia com a gente deixa apavorado. Às vezes, né, a gente tem aquela superstição de querer adivinhar o futuro, jogar as coisas para frente, né? Principalmente com, assim, sei lá, né? Aqui não vou me prevenir e tal, não sei o que. Mas na verdade, principalmente igual nessa que a gente estava fazendo lá, era muito confuso, porque também a gente estava nessa, né? Poxa, o que é isso? Né? Vamos entender. Então aí a gente começou, né? Assim, a gente compreendeu que não é questão assim de o que vai acontecer, ou que pode acontecer, ou um futuro. Na verdade, a gente estava tendo aquilo ali como um passado carregado, pesado, assim, inconscientemente, né? E aquele passado, aquilo ali veio assustando, assim, mas não é para assustar, para causar medo, é para limpar, né? É porque a luz é colocada ali na sombra, então quando coloca a luz assim que clareia, a gente vê tudo. Aí assusta, meu Deus, mas o que é isso? Né? E então, se a gente não tem essa calma, né, esse conhecimento, esse discernir do espírito, que né, ainda que haja confusão, você não vai sair metendo os pés pelas mãos. Vamos observar, né, para esclarecer. E é isso que muitas pessoas têm tipo assim, se frustrado porque não tem nessa conexão. Então eles tentam influenciado por pessoas, por situações, pelas crenças, né, pela vida e etc. Por tudo aquilo ali que ela observa, é influenciada. Então a pessoa já vive ali no medo, no segurar ali. E esse tipo de energia, né, de segurar, tipo assim, de estar ali no medo e querer provocar ali situações para proteção, né? Então, quer dizer, aquilo ali a vida da pessoa vai sempre girando em torno daquilo. Quanto mais ela vai tendo, vai prevenindo, aí mais ela vai criando também possibilidades ali para ter
esse tipo de influência, né? No caso, igual a gente está falando aqui, do medo. Meio que esta parte aí, né, esta luta contra o medo, eu mesmo considero que durante ali os até mais de 40 anos da minha vida, eu tinha um dos principais desafios era entender, né, e assimilar assim o medo, né, colocar ali no lugar certo, porque o medo não quer dizer que é uma coisa totalmente ruim, né, porque tudo não é totalmente ruim. Então, mas nós temos que entender o lugar, né, do medo, que é ali naquela parte da sobrevivência. Porque se a gente fica no medo sempre, só ali na parte da sobrevivência, é como que a gente fica agarrado ali embaixo, né? A gente fica ali preso na sobrevivência, no instinto de defesa, só tipo assim, só ali nesse nível inferior, no chakra inferior. Mas quando nós deixamos, né, ali a sobrevivência, o instinto de defesa, né, sobre controle ali, nós não temos mais aquele tipo de medo da vida, das coisas, né, do futuro principalmente, do que pode acontecer, do que vai acontecer e muitas vezes até do que iria acontecer. Então é isso aí. Então é muito interessante. Eu vou falar, né, no decorrer desta semana aí do nosso cumpleaños. Nós vamos falar bastante. Eu quero falar bastante sobre a minha história e principalmente nesse ano agora, aquilo que eu nem consigo agradecer, né? Assim, expressar gratidão, né? A gratidão, ela é tão viva, grande por dentro, mas se for para expressar assim, a gente não consegue em palavras. Então, eu quero falar sobre esse mês de abril, né? Que também eu acho que criou uma conexão ali. Foi episódios muito fortes, assim. Acho que a gente começou ali um tratamento pela alquimia dos florais e é muito forte. Então, só no início disso ali, assim, poxa, teve uma situação que veio a mim, né? Uma coisa assim que não tinha interesse, não diria interesse. E também passado por mim, já resolvido e tudo. E de repente acontece, né? Tipo assim, de vir isso, coisa de 10, 15 anos atrás, parecer para mim sem interesse, né? Tipo assim, sem nenhum interesse meu, mas tudo assim para a avaliação que a gente fez, né, depois, mais assim, no final, é que era exatamente esse processo de limpeza, né, coisas que, por exemplo, às vezes assim, conscientemente estava resolvido, mas inconscientemente não. Então, tipo assim, apareceu para ser resolvido, né, e a principal coisa, a experiência, quando a gente tira em relação, né, a nós mesmos, igual quando eu conversava, né, com a terapeuta, com meu filho também, eu falava assim que como que as coisas acontecem sempre na hora certa, né? Porque era uma coisa que a consciência, o nível de diferença da consciência da gente de uma época para outra faria toda a diferença, né? Tipo assim, de ocorrer um episódio como agora ou há 10, 15 anos atrás, né? Assim, da gente presenciar, viver ali aquela experiência. Então, as atitudes da gente são outras. Isso é muito legal porque, assim, o pensar, né? O entender, o sentir principalmente, né? É muito legal. Então, eu tô aqui radiante de alegria, né? E vou compartilhar com vocês nessa semana. Vou contar sobre esse episódio aí, né? Que começou já no início de abril, no dia 2. Né? Um episódio assim que não tinha lógica. Foi realmente uma coisa espiritual, física, né? Assim, podemos dizer até brutal, mas aquilo ali tinha um sentido espiritual. Tanto é que se eu trouxesse para a lógica, eu não conseguiria entender, ninguém entende, né? Dos que participaram, viram ali, acompanharam o processo, não entende porque realmente foi uma coisa assim espiritual, mas é muito legal quando a gente está conectado, que ainda que por alguns momentos, né, a gente está ali envolvido naquela situação de
do ego, né? Mas a gente consegue o clarear, assim, né? O entender, né, das coisas, pra gente não entrar naquele tipo de energia provocatória, né? Que vem, igual no caso que a gente fala assim, poxa, sem entender, sem razão, né? Sem motivo. Mas quando a gente tem esse clarear, né? Esse entender da parte espiritual, a gente consegue ver que aí sim, aí tem uma coisa muito mais profunda sendo resolvida, sendo trabalhada. Até o próximo vídeo. Essa semana tem vídeo todo dia. Um grande beijo para todos e vida em paz.